Bom, agora que todos nós já sabemos como e o que rezar, então peçamos a Deus a vida feliz ou a verdadeira vida, já que ir atrás de muitas coisas, de fazer vários pedidos, não faz sentido para Deus. Não é o que Deus quer da gente. Lá no Salmo 144, versículo 15 diz: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. É o que está na Escritura e que sinaliza que devemos viver com Ele eternamente. Eternamente. Então, fé, esperança e caridade são as virtudes que levam o orante a Deus. Não existe outro caminho fora dessas três virtudes. Então, sendo alguém que crê, espera, deseja e presta atenção ao que pede ao Senhor na oração dominical, isso sim agrada muito a Deus. Outros pontos importantes que Santo Agostinho considera: jejuns, mortificação da concupiscência, esmolas ajudam muito na oração. Quando você, além da oração, também pratica esses outros atos, essas outras práticas, redundante. Pois como posso buscar a Deus com as mãos, já que Ele é impalpável e incorpóreo, se não o procuramos através das obras? Então ele fala muito, né, da caridade e da esmola, que é a maneira de tocar Deus, de buscar Deus, ver Deus, através da caridade e da esmola. Então, aquela consideração lá do início da apresentação: como orar como convém? O que seria orar como convém? A pergunta da viúva Proba a respeito da oração. O que seria isso? Será que o apóstolo que escreveu orar como convém, será que o apóstolo que escreveu, ele ignorava a oração dominical? Por que ele disse isso? Será que ele em algum momento ignorou? Santo Agostinho, ele é muito profundo. Ele explica que o apóstolo ele também não foi privado da ignorância, de não compreender que as tribulações e moléstias temporais, as quais a gente pede que Deus nos afaste, são as que curam as chagas da nossa soberba. Ou seja, o apóstolo também teve essa queda, vamos dizer assim, ele vacilou ali na oração, né? Ele se desviou um pouco. Então ele deve ter pedido alguma coisa que Deus não atendeu. E por isso ele entendeu que ele não orou como convém. E também fala da importância de exercitar a nossa paciência. A gente pede às vezes coisas para Deus. Quantos de nós já vimos pessoas: eu peço para Deus, ele não me atende, fica se lamuriando. Ou seja, o exercício da paciência também é agradável a Deus, para que Ele nos recompense com um nobre prêmio. Não enxergamos muitas vezes o proveito das tribulações que temos na nossa vida, das nossas dificuldades. Por quê? Porque a gente quer se ver livre delas. A gente quer que ninguém adoeça na nossa família, que ninguém morra, a gente não quer nunca ser desempregado, ter problemas financeiros, a gente não deseja nada disso. Mas o que a gente não sabe é que todas essas tribulações que aparecem nas nossas vidas é que vão curar as nossas feridas e que vão nos premiar na verdadeira vida. Esse apóstolo, né, após ter recebido suas tribulações, né, que Satanás lhe provocou, ele rogou 3 vezes a Deus para que o livrasse. Mas Deus negou de maneira indulgente. Por quê? Porque ele queria que ele fosse santificado através daquele sofrimento. Então, às vezes a gente entende, quando a gente sofre, que Deus não nos atende na nossa prece porque Ele quer santificar o nosso corpo, o nosso coração e o nosso espírito. Então, é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. Assim está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Então, por serem duras, desagradáveis, contrárias ao modo de sentir as nossas fraquezas, as tribulações, elas nos levam a rogar a Deus para que nos livremos dela. Muitas vezes não entendendo que, de fato,
Se ele assim não o fizer, não significa que ele nos abandonou ou que ele não ouviu o que a gente pediu e que não nos trará maiores bens. Lá em Números capítulo 11, Deus concede aos israelitas todos os seus pedidos, porque eles se lamentavam muito. Tá faltando comida, tá faltando o conforto. Deus nos dá comida, nos dá conforto, nos dá não sei o quê. E Deus, diante de tanta lamentação, resolveu satisfazê-los. Mas, depois que eles estavam satisfeitos das suas necessidades, Deus os castigou duramente pela impaciência deles, manifestada através de suas orações. Então, muitas vezes, pessoal, é melhor não pedirmos determinadas coisas nas nossas orações, porque às vezes elas poderão não ser tão proveitosas e pode ser que elas venham fazer com que nos percamos inteiramente. Então, se Deus conceder algumas coisas que a gente pede, a gente não sabe, mas Ele sabe, a gente pode se perder a nossa alma, porque Ele atendeu aquela lamentação e não vai nos enaltecer o nosso espírito. Se não somos atendidos nas nossas súplicas, nós não devemos desanimar e nem nos desesperar, mas suportar com paciência, dando por tudo ação de graças, pois foi a vontade de Deus que se fez ali e não a nossa vontade. Sejamos como Jesus quando ele diz: meu Deus, se é possível, afasta de mim esse cálice. Mas logo em seguida ele diz, porque ele estava desprovido da vontade humana assumida pela encarnação, e ele diz: contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Apesar da nossa ignorância, o Espírito Santo ele socorre-nos nas nossas fraquezas, pois a gente não sabe pedir como convém. E o Espírito Santo intercede em nós, com gemidos inefáveis. O Senhor Deus nos experimenta para saber se de fato nós o amamos. Ou seja, para nos fazer saber que Ele nos ama e para nos fazer saber que nós o amamos também. E faz com que os santos intercedam por nós com gemidos inexprimíveis, nos inspirando no desejo desconhecido de aguardar com paciência naquilo que Deus propõe para a nossa vida. Agora, fechando, tá? Santo Agostinho nos diz para nos esforçarmos e vencermos este mundo com orações. Às vezes nós somos tão atacados com tantas coisas, com tantas ideologias, tantas injustiças, e às vezes a gente se cansa de agir, de discutir. Então ele nos aconselha: orem com esperança, orem com fidelidade, com amor, com perseverança, com paciência, como viúva de Cristo. Ajam como se fossem viúvas de Cristo. E ele dá o exemplo das viúvas nas Escrituras, a mãe de Samuel, né, que não conseguia engravidar, e são duas Anas, né, a mãe de Santo Samuel e aquela que conheceu Jesus na infância. Uma orou para ter filhos, né, e justificar as suas bodas, e quando ela teve Samuel, ela devolveu a Deus, conforme ela tinha prometido. E a outra Ana não abandonava o templo, servindo a Deus dia e noite com jejuns e orações, sem jamais esmorecer. Sejamos como essas mulheres. A exemplo delas, nos são apresentadas como exortação por Santo Agostinho. E ele pede à viúva, né, que no início da carta diga como ela deve orar, como convém. Ele diz assim, que mesmo rica, ore como pobre, mesmo rodeada de bens, de filhos, de netos, de servos, ore como pobre. Assim, a sua busca será por saborear as coisas do alto e não as coisas do mundo, porque as coisas do alto são eternas e seguras. Pede ainda que essa viúva, e pede para nós através dessa palestra, que ela ore por Santo Agostinho, né? No caso, oremos pelos nossos sacerdotes, pelos nossos diretores espirituais.
Oremos como a família de Cristo orou por Pedro e Paulo. E que confie nessa oração constante. Não se achem demasiadamente cansados de orar, de esperar. Tenham confiança. E, unido a outras pessoas na luta contra o demônio e aliados ao jejum, às homilias e às mortificações corporais, esperemos no amor e nas promessas de Deus. E pede que nos apoiemos e que nós não exijamos demais uns dos outros, a não ser a mútua caridade. E assim o Senhor vai ouvir as nossas orações, realizando em tudo, além do que pedimos e entendemos. E aqui ele encerra a carta à viúva Proba. Então essa foi uma carta assim que foi uma satisfação muito grande, né, ter lido, foi um presente, porque mudou muito o meu coração, né, transformou muito o meu espírito. E eu espero, em nome de Jesus, pela intercessão da Virgem Maria, que cada um de vocês tenha sentido através dessa carta o desejo dessa mudança, da mudança de sermos verdadeiros e autênticos cristãos, que oremos como Deus realmente quer que oremos e procuremos na nossa vida terrena buscar e garantir a verdadeira vida, que é o céu. Muito obrigada.